Só que uns estudos sobre um equipamento que é capaz de funcionar como um pulmão e um coração artificiais, que é conhecido como ECMO, tem avançado muito por conta da pandemia. E sobre esse assunto eu vou conversar com o médico Alexandre Magno, que é cirurgião cardiovascular. Doutor Alexandre Magno, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindo ao Ronda Geral. Boa tarde, Moab, e boa tarde aos telespectadores do programa Ronda Geral. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse tema tão interessante. Doutor... E que tanto nos ajuda aí no tratamento dos pacientes com Covid atualmente. Muito bem. Como é que funciona, doutor, esse equipamento? Qual é a relação do uso do ECMO com um paciente que não evolui durante a intubação, por exemplo, que está com a capacidade pulmonar muito comprometida e precisou ser entubado? Bom, é o seguinte, antes de mais nada, a gente precisa entender que um dos efeitos do coronavírus, né, da doença do Covid-19, é justamente o acometimento de órgãos muito vascularizados, né? O pulmão é um deles. E o pulmão também é um órgão muito rico em células de defesa, né? Células inflamatórias. Então, a inflamação decorrente do pulmão é que causa a dificuldade respiratória, né, que tanto tem dificultado o tratamento desses pacientes. Então, de acordo com o comprometimento pulmonar, esse paciente pode ficar desde uma terapia só de oxigênio até ele precisar ser entubado. Certo? E durante a intubação, ela pode não ser necessária para ofertar o oxigênio, que é tão vital, tão essencial para manter a vida humana, manter a vida de uma maneira geral. Então, mesmo com o paciente acoplado a um ventilador em parâmetros bem otimizados, né, na capacidade máxima, isso pode ser não suficiente para que o paciente se mantenha numa oxigenação adequada. Certo? É aí onde se lança a mão dessa máquina, né, desse dispositivo, que chama de ECMO. Né? ECMO é uma abreviação de oxigenação extracorpórea por membrana. Certo? Como é que funciona? Existe uma membrana que vai ser responsável por fazer a troca de sangue, a troca de oxigênio, né, e gás carbônico no sangue. Então, isso é bom deixar claro que esse dispositivo, essa terapêutica, ela não é utilizada para todos os pacientes de ECMO ou para todos os pacientes de Covid, nem é utilizado de uma maneira geral. Existe um grupo seletivo, né, que são os pacientes que não respondem à terapia de ventilação mecânica, né, otimizada. Então, lança-se mão desse dispositivo para ajudar na oxigenação, ou seja, fazer o papel do pulmão, certo? Fazendo a troca de gases, né, de oxigênio e dióxido de carbono, para poder manter esse paciente num estado satisfatório de manutenção de vida, né, e dar tempo para que o seu pulmão se recupere, né, que a fase inflamatória do pulmão vai regredindo junto com os tratamentos anti-inflamatórios e ele volta a se recuperar e aí sim voltar a exercer a sua função. O uso, então, doutor, desse equipamento no tratamento de paciente acometido de forma muito grave pela Covid-19 ainda é muito pequeno, não é? Eu já ouvi, inclusive, falar que existe esse equipamento à disposição e já foi utilizado em unidade particular aqui no Recife. Mas na rede pública, por exemplo, a gente não tem esse equipamento à disposição da população ou já teríamos? E já temos uso desse equipamento de forma comprovada no restabelecimento de um paciente da rede pública? Exatamente, Mauro. Então, a gente enfrenta essa limitação, tá certo? O ECMO, apesar de ser uma terapêutica, uma tecnologia que não é uma coisa não é tão atual, né? Já existe já há algum tempo, certo? Ela não está ainda no rol do SUS, certo? Então, a gente tem limitações de utilização desse dispositivo na tentativa de salvar vidas humanas no sistema público de saúde. A gente basicamente depende, em algumas situações, ou de doações ou de aquisição própria dos hospitais, tá certo? Ou seja, o hospital, mesmo não recebendo uma verba específica para isso, consegue verbas extras para poder adquirir de forma muito limitada nesses equipamentos, tá certo? Mas ele está disponível, infelizmente, no momento apenas para a rede privada. Doutor, como é que é o tempo de evolução e recuperação de um paciente que vem a utilizar desse equipamento no restabelecimento? Existe um tempo previsto para que esse equipamento possa dar uma resposta nesse tratamento ou pode variar, a depender da gravidade?
Perfeito, Mauro. Então é o seguinte, a resposta da terapêutica vai depender muito da evolução do paciente, certo? O ECMO é um dispositivo que ele tem uma durabilidade aí de 3, 4 semanas, certo? Então, a gente oferece esse suporte para o paciente e ele vai ter esse tempo para poder ser trabalhado, ou seja, manter o pulmão em repouso, terapia anti-inflamatória, terapia anti-infecciosa, na tentativa de recuperar esse pulmão. A grande vantagem dessa terapêutica é justamente você poder fornecer uma oxigenação extracorpórea, né, para o paciente por um período longo, certo? Ou seja, é um período que a gente espera que dentro da primeira semana, né, mais tarde entrando na segunda semana, a gente já começa a ter as respostas necessárias do organismo do paciente e aí começar a fazer o que se chama de desmame, ou seja, gradativamente a gente fazendo com que o pulmão volte a funcionar na sua plenitude e gradativamente retirando a funcionalidade do ECMO, para que o paciente volte a ter o seu pulmão estabelecido e respirando de forma natural. Acompanhando essa evolução drástica, doutor Alexandre Magno, da pandemia aqui no Brasil, inclusive com variações da Covid-19 em estudo, em diversos laboratórios importantes, como o Fiocruz, por exemplo, em diversas regiões aqui do nosso país. E sobre o equipamento ECMO, ainda não está no rol do SUS. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, essa pandemia trouxe para a gente uma série de informações e uma série de necessidades que a gente viu serem extremamente importantes considerá-las dentro do nosso dia a dia, certo? O ECMO é um desses dispositivos, certo? Até então, o ECMO tinha um uso muito restrito, tá certo? Tinha, inclusive, alguns questionamentos de indicação, né? Mas, nessa era da pandemia, o número de indicações e o número de uso aumentou de forma substancial, de maneira que ficou muito evidente o benefício que esse dispositivo, quando bem indicado, né, trazem aos pacientes. Então, nós esperamos que esse tipo de visão, que a gente já vem conversando, leve isso para as autoridades competentes, para que haja um olhar, né, do ponto de vista de saúde pública para esse tipo de terapêutico, para que isso seja implementado, né, no sistema de saúde público, para que mais pessoas sejam beneficiadas quando houver a sua indicação. Muito bem. Doutor Alexandre Magno, muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui no Ronda Geral, levando esclarecimentos aos nossos telespectadores e alertando também, né, sobre os cuidados contra a Covid-19, viu? Muito obrigado, até uma próxima e saúde. Eu que agradeço, Mauro, estou à disposição. Um grande abraço, um abraço aos telespectadores.